Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta sempre disponibilizada nos nossos dois sites, o site da igreja e Adelares, e também agora www.academiateologica.com.br. Eu quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos que estão mandando e enviando mensagens que nos edificam, sempre nos comentários dos vídeos, os irmãos de vários estados do Brasil. Qualquer dia eu quero aqui, já estou avisando os irmãos, eu vou tirar uns 5 minutinhos aqui para agradecer pessoalmente os irmãos. Mas eu sempre tenho cuidado, irmão, observe ali no teu comentário. Observe que sempre vai aparecer um ok, um like positivo ali. Sempre quem dá esse like positivo sou eu e o presbítero irmão Geel. Nós estamos visualizando os irmãos e sempre que você vê um like positivo ali no teu comentário, nós visualizamos e estamos orando por vocês. E eu quero agradecer também os irmãos que estão adquirindo o nosso livro. Irmãos, agora eu quero aqui só falar rapidinho uma experiência. Teve uma irmã que comprou o livro e ela disse: Pastor Rodrigo, quando eu estava lendo sobre o Espírito Santo, da página 53 a 57, eu trago ali todas as vezes que o livro de Atos dos Apóstolos menciona a pessoa do Espírito Santo. E ela disse que quando ela começou a ler sobre o Espírito Santo, ela começou a chorar e sentiu uma das fortes e maiores alegrias que ela já teve em experiência com a palavra. Ela começou a ler sobre o Espírito Santo e sentiu uma grande alegria. E detalhe, ela estava com uma enfermidade no intestino e ela foi curada dessa enfermidade no seu intestino. Aleluia. Por que isso, irmãos? Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, nós recebemos as mais ricas bênçãos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de prosperar na tua vida espiritual e também na tua vida material? A Bíblia diz assim: melhor é a sabedoria do que o ouro. Você acha que a Bíblia está brincando quando ela fala isso? Que a sabedoria é melhor, vale mais do que o ouro? A Bíblia não está brincando. Quando a gente recebe sabedoria de Deus, a gente prospera. Por que a Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que o ouro? A pessoa pode ter toda a riqueza desse mundo. Se não tiver a sabedoria que vem de Deus, ela vai perder a salvação, não adiantou de nada a riqueza. Agora, a sabedoria que vem de Deus, além de você adquirir bênçãos nesta vida, você garante a vida eterna. Então, a sabedoria que vem de Deus garante as riquezas espirituais e as riquezas materiais. Por isso que ela diz, vale mais do que o ouro. Ela não diz que não adianta conquistar o ouro. Ele diz que é melhor do que o ouro. Então, quando você adquire a sabedoria de Deus, você prospera espiritualmente e prospera materialmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda a sabedoria que nos faz prosperar está na pessoa do Espírito Santo. Quanto mais você conhecer o Espírito Santo, mais você vai receber a sabedoria que vai fazer você prosperar espiritualmente e materialmente. Jesus disse, ele vos ensinará toda a verdade. Quando o Espírito Santo nos guia na verdade, a gente anda na verdade e recebe toda a sabedoria, porque ele é a verdade, toda a verdade está nele. Então a sabedoria do Espírito vem pela verdade. E a Bíblia diz, Jesus falando, ele vos ensinará toda a verdade. Leia ali sobre o Espírito Santo em João 14, 15 e 16, o Evangelho. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Nesse livro aqui você vai conhecer mais o Espírito Santo. Aqui eu trago todos os versículos que você vai conhecer sobre o que entristece o Espírito Santo na Bíblia e o que agrada o Espírito Santo. Quando você conhecer o que entristece e o que agrada, você vai conhecer mais ele e vai receber mais sabedoria da parte dele. Por exemplo, aqui você vai também aprender o que significa andar no Espírito Santo. Também você vai aprender o que significa blasfemar contra ele e entristecer a ele. Você vai aprender a diferença de batismo com o Espírito Santo, vai conhecer a diferença dos dons do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Você precisa saber e entender acerca disso. Você vai aprender qual a missão do Espírito Santo no mundo. Você sabe disso? O que ele está fazendo no mundo? O que ele faz na igreja? O que ele faz no crente, individualmente? Você sabe o que ele vai fazer na grande tribulação? Tudo isso eu trago aqui. Você sabe o que ele vai fazer no milênio? Por exemplo, os judeus serão todos cheios do Espírito Santo no milênio. E muitas coisas o Espírito Santo vai fazer no milênio para todos.
Sabe como será a eternidade plena com o Espírito Santo? Sabe a linguagem espiritual da Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo? Aqui você vai ter grande intimidade com o Espírito Santo. E recebendo essa intimidade, você vai receber toda a sabedoria que está nele. E recebendo essa sabedoria, você vai prosperar espiritualmente e materialmente. Por que eu estou dizendo isso? Experiência própria, irmãos. Conheça o Espírito Santo, porque toda a provisão que a gente precisa vem dele. Aqui eu mostro, irmãos, por que o Espírito Santo verdadeiramente está na terra. Você sabia que nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo? E quando Jesus disse assim, quando vocês pedirem oração, o Pai sabe as necessidades que vocês precisam, necessidades materiais. Estava falando de necessidades materiais. Então, quando vocês pedirem, lá em Lucas, Jesus fala isso, o Pai vos dará o Espírito Santo. Daí, esse dia até o irmão perguntou para mim, mas como assim? A pessoa está com fome, está com frio, está com sede, e aí Jesus disse que o Pai vai dar o Espírito Santo? A pessoa não está querendo falar em línguas nesse momento. Não, não é isso, eu expliquei para ele. É que é o Espírito Santo que está na terra, o ministério agora é do Espírito Santo, e é por meio do Espírito Santo que a pessoa terá as suas necessidades supridas, seja água, seja comida ou seja vestuário. É o Espírito Santo que nos concede. Então a Bíblia ensina que a gente tem que conhecer ele para receber a prosperidade dele. Então adquira, não perca tempo. 3 parcelas de 13,30 para dar razão da nossa fé. Conheça o Espírito Santo e você vai receber a sabedoria dele, vai prosperar na tua vida. Aleluia! Lá no site da Academia Teológica, os irmãos já estão adquirindo e eu fiquei maravilhado com esse testemunho da irmã. Comecei a ler sobre o Espírito Santo, da página 53 a 57, e eu fui curada. Chorei muito, senti alegria, porque você vai ver, eu mostro no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo caminhando com a igreja, vivendo com a igreja, interagindo com a igreja, no dia a dia com a igreja, falando com os apóstolos, guiando a igreja, e você vai sentir ele bem pertinho de você. Não perca tempo. Quer ser feliz de verdade? Quer prosperar genuinamente de verdade? Então tenha intimidade com o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. E no livro Para Dar Razão da Nossa Fé, você vai ter muita intimidade com ele. Aleluia! Meus amados irmãos, a lição de número 3, ela traz um lindo tema que diz assim, a chamada profética de Samuel. Nós estamos aprendendo, nesse trimestre, sobre o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel. E nós estamos entendendo e vendo por essas lições que Deus está no controle da sua obra. Deus está no controle. Foi ele que apareceu no cenário caótico da vida das tribos na época dos juízes, 1200 a.C. Foi Deus que apareceu ali, foi Deus que trabalhou, por meio da ação de Deus nasceu um menino, o próprio Deus edificou esse menino, ele teve o seu ministério desenvolvido na presença de Deus, com fortes experiências com Deus, e Deus restaurou a vida espiritual do seu povo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o ministério profético, começando a partir do profeta Samuel. Nós vamos aprender sobre escola de profetas, vamos conhecer alguns profetas da Bíblia, vamos ver como Deus desenvolveu o ministério profético do profeta Samuel, e nós vamos entender que Deus ainda conta com os seus profetas. E hoje eu estava esperando chegar esse momento, eu quero que você baixe os slides depois, para que você estude domingo com os irmãos. Estava esperando chegar esse momento para ensinar os irmãos a diferença entre dom de profecia e ministério profético. Aleluia! Então não perca essa lição maravilhosa. O slide 2 nos diz assim, a primeira parte, o primeiro e o segundo tópico, definindo o profeta em Israel. Primeiro tópico, a menção de profeta no livro. Segundo tópico, definição de profeta. Subsídio teológico. O profeta na época de Samuel, 930 a.C., era conhecido como homem de Deus que trazia a mensagem do Senhor. Ou seja, o porta-voz do Senhor. É assim que era conhecido o profeta. O porta-voz do Senhor. O homem de Deus que trazia a mensagem do Senhor. O profeta que entregou a mensagem a Eli, no capítulo 2, na verdade é desconhecido. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Você pode criar uma certa confusão aí, não sabendo entender o tópico da lição aqui. Houve uma expressão aqui que parece que dá a entender que é Samuel ali, mas não é. Notem aqui, o profeta que entregou a mensagem a Eli no capítulo 2, na verdade é desconhecido.
conforme 1 Samuel 2, 27 a 36. Sobre quem era esse profeta, a Bíblia não registra. O Dr. Champlin, depois baixa o slide para você ter esse argumento aqui, o Dr. Champlin comenta assim: vem um homem de Deus a Eli. Encontramos aqui uma fagulha de material literário que relata a missão especial de um profeta anônimo. O profeta desconhecido era apenas um servo de Yahvé, que recebera a visão com uma importante mensagem. Abiatar e seus descendentes foram excluídos em favor de Zadok e seus descendentes. Você vai encontrar isso, a lição não traz isso, irmãos. Lá em 1 Reis 2, 27 e 35. Eli era um dos antepassados de Abiatar. Tudo isso Champlin comenta na página 1134 do seu livro, Comentário do Antigo Testamento. A palavra profeta vem do hebraico nabi e significa chamado por Deus. Foi a partir de Samuel que se popularizou o ofício de profeta entre as tribos de Israel. Você vai encontrar isso em 2 Crônicas. Aqui, na verdade, é uma digitação, não se perdoe. Quando você for baixar lá, já vai estar corrigido. 2 Crônicas 20 e 20. Confere lá que você vai ver que o profeta Samuel, ele estava entre outros profetas, uma congregação de profetas, e estava, diz a Bíblia, que Samuel presidia sobre eles. Então é aqui que você vai encontrar o ofício de profeta em Israel, e também esse ofício se tornou popular a partir do profeta Samuel. Só deixando essa nota aqui, que a Bíblia diz que surgiu um homem de Deus, enquanto Samuel crescia, e entregou uma mensagem para Eli, dizendo que a descendência de Eli seria reprovada diante de Deus. E Deus iria levantar um sacerdote fiel. E lá em 1 Reis 2, 27 e 35 é que você vai ver Zadok sendo escolhido para colocar. A Bíblia menciona isso, que Zadok foi colocado no ofício sacerdotal no lugar da família de Abiatar, cujo qual Eli era descendente. Então a lição não registra isso, mas eu estou explicando. Quando você lê aqui no início da lição, nós temos aqui que diz assim, Samuel, vou só pegar aqui, no primeiro tópico, a menção de profeta, diz aqui, ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Então o comentarista, ele menciona que foi Samuel, porém não se sabe, nem a Bíblia fala que esse profeta desconhecido do capítulo 2 fosse Samuel. É bem provável que não fosse. E daí você pode ficar um pouco perdido. Meu Deus, a Bíblia não menciona isso. Onde é que está isso? Ali no capítulo 2 não fala nada de Zadok. Não, não está ali. Você vai encontrar sobre Zadok, estou explicando a lição. 1 Reis, capítulo 2, versículo 27 e 35. Que a família de Abiatar foi rejeitada e foi colocado então Zadok e a sua descendência. É até os descendentes de Zadok que originaram o nome Saduceu. Para quem não sabe, a palavra Saduceu, ela se originou da palavra Zadok, tá? E ela se popularizou no século II antes de Cristo, os saduceus, tá? Então, a palavra profeta, Nabi, chamado por Deus. Depois eu vou corrigir isso aqui, irmãos, não é 2 aos Coríntios, tá? Perdoe, é 2 Crônicas, aqui seria um CR. Mas o slide não está postado ainda, eu estou gravando a lição e vou postar os slides. Então, tranquilo, dá tempo tranquilo para corrigir aqui. Eu agradeço os irmãos, teve alguns irmãos outro dia que me mandaram mensagem, pastor, eu identifiquei que o versículo não conferia. Agradeço de coração, irmãos. Eu até costumo dizer, às vezes, na escola teológica, o professor que nunca cometeu um erro em uma digitação, que atire o primeiro dicionário. Então, os alunos dão risada. Porque sempre o professor ou alguém que está ensinando, às vezes, no digitar, ocorre ali. Mas eu louvo a Deus, os irmãos têm sido parceiro mesmo. Os irmãos têm entrado cordialmente, com respeito, nos orientado. Outro dia, um pastor também entrou em contato comigo, me deu uma orientação, um pastor de larga experiência ministerial, e a gente conversou ali. Eu gostei da conversa do pastor, foi uma bênção. Os irmãos têm sido uma bênção no nosso ministério. Terceiro tópico, Samuel e os demais profetas. Então, só lembrando, a primeira parte, o primeiro e o segundo tópico, fala a menção do profeta no livro. Então aparece aqui esta menção. Primeiramente você vai ver sobre
profeta, no capítulo 2, aparece um homem de Deus para entregar uma mensagem para Eli. Se alguém perguntar, onde é que aparece pela primeira vez esse ofício de aparecer, ser levantado e entregar mensagem da parte de Deus? Mostra lá, 1 Samuel capítulo 2. E o profeta ali é um profeta desconhecido. Tá? O escritor da lição aqui, ele sugere que foi Samuel. A Bíblia não fala nada. E aí você vai ver a escola de profetas se popularizando lá em 2 Crônicas 20 e 20. E aqui no terceiro tópico, Samuel e os demais profetas. Olha só, a partir de Samuel, os profetas começaram a ter vários trabalhos específicos entre o povo de Deus. Dentre esses trabalhos estavam, letra A, ungir reis, aconselhar os reis na corte, a lição comenta sobre isso, escrivões dos reis, abençoar a nação, profetizar contra o inimigo na guerra, denunciar as injustiças e os pecados, treinar e discipular novos profetas. Aqui estão as principais atuações dos profetas. É claro que eu não mencionei aqui, mas nós sabemos, eles tinham que estudar a lei. Eles tinham que profetizar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que no Novo Testamento, nós vamos ler mais à frente, todas as profecias devem ser julgadas à luz da palavra de Deus. Foi a partir de Samuel que surgiram as escolas de profetas e estas foram aperfeiçoadas no tempo dos profetas Elias e Eliseu. Você vai ver em 1 Samuel 19 e 20, essa escola de profeta. A Bíblia menciona vários profetas importantes, além de Samuel, Elias e Eliseu. Vejamos alguns deles juntamente com os livros que trazem seus nomes. Slide 4, nós temos aqui os famosos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos profetas com ofício reconhecido no meio do povo. E nós temos aqui o slide 5, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, 12 profetas menores, menor no conteúdo do livro que traz os seus nomes, mas de grande relevância no ofício profético entre as tribos do povo de Deus e a nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, e também no cativeiro e pós-cativeiro, principalmente aqui o pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias, que não profetizaram contra a idolatria, o povo já tinha sido curado, mas profetizaram contra a mornidão espiritual e o desleixo, a manutenção da casa de Deus. O próprio Ageu denuncia isso, né? Ageu diz assim: vocês estão preocupados em esturrucar as casas de vocês e a casa do Senhor está vazia. Por isso que vocês guardam dinheiro em saco furado. Essa expressão está lá no profeta Ageu. Guardar dinheiro em saco furado, vocês não prosperam, porque Deus não deixa vocês prosperar. Vocês só pensam na casa de vocês e esqueceram da casa do Senhor. Está em Ageu, irmãos. Estude isso e ensine a igreja. Hoje tem muitos cristãos aí, mão fechada para a obra de Deus, não vai prosperar. O próprio Deus não deixa, porque tem que ter amor à obra de Deus. Tudo é de Deus, nós somos mordomos. Então esses profetas foram especiais para o propósito do reino de Deus na terra. Foram usados por Deus de forma extraordinária para desenvolver os projetos do Senhor no meio do seu povo. Eu costumo dizer, principalmente na escola teológica, sempre Deus levantando profetas e usando esses homens. Elias foi grandemente usado, todos eles, para que o povo obedecesse a Deus e se conservasse separado dos povos pagãos, a fim de que o povo ficasse santo, uma família desse povo fosse conservada. Deus tinha vários propósitos com a santidade de Israel, dentre eles a salvação e também anunciar Deus para as nações. Mas um grande propósito era conservar uma família santa, para que dessa família pudesse nascer o Messias ali nessa família. E foi o que aconteceu. Jesus nasceu num lar santo, temente a Deus, e pôde vencer o pecado e salvar a humanidade, justificando a carne. Mas os profetas foram fundamentais para manter o povo de Israel. Se alguém perguntar qual uma das principais importâncias do ministério profético? Manter o povo diante de Deus em obediência, para que eles pudessem permanecer consagrados a Deus, longe dos costumes pagãos, se manter santo,
a fim de que Deus habitasse entre eles, o mundo conhecesse. Na missiologia nós aprendemos a força centrípeta e a força centrífuga, ou missões centrípeta. No Antigo Testamento era missões centrípeta, aonde o mundo deveria vir até Israel. Agora é uma missão centrífuga, aonde a igreja deve ir ao encontro do mundo. Mas no Antigo Testamento a missão era centrípeta. O mundo viria perto de Israel. E era Deus usando os profetas, os homens de Deus, para que o povo temesse e andasse diante do Senhor separado dos povos pagãos. Esta foi a importância dos profetas até a plenitude dos tempos. Mas ainda é importante a atuação dos profetas. Nós vamos ver aqui o slide 6, a segunda parte, o desenvolvimento do ministério de Samuel. Nós temos aqui 3 tópicos bem íntimos: o crescimento profético de Samuel, a formação profética de Samuel, envolve também o seu crescimento, e dentro desse crescimento é nítido a disciplina de Samuel. Subsídio teológico: sabemos que Deus estava no controle de seu povo e tirou o menino Samuel do convívio pecaminoso das tribos. Deus no controle, Rodrigo, é. Hoje a revelação está bem ampla. Em Filipenses 2:13, a Bíblia diz que o agir e o pensar, tudo está em Deus. É Ele que faz no seu povo, na sua obra. Ele que opera, Ele que faz a pessoa sentir e opera o agir. E também Romanos 11:36, é tudo por Ele e para Ele. Então, em se tratando de povo de Deus, Deus está no controle 100%. Por meio de sua mãe, o menino foi levado para o templo. Contudo, no templo, havia os filhos de Eli que davam péssimos exemplos diante dos filhos de Deus, conforme 2 Samuel 2:22. Dessa forma, para que o ministério de Samuel fosse desenvolvido com firmeza, pureza e santidade, foi necessário o próprio Deus aparecer ao menino e, por meio dessa grande experiência, firmar e abençoar seu ministério. Você encontra Deus aparecendo de forma ativa, para ele, Samuel, em 1 Samuel 3, do 1 ao 14. Imagine, irmãos, um menino com 12 anos de idade aproximadamente, e ter essa experiência maravilhosa de Deus se apresentar para ele e trazer uma firmeza gigante no seu coração e o desejo de ser obediente a Deus. E foi necessário, porque se Deus não aparece para ele ali, já na sua tenridade, tão moço, ele iria ser contaminado com os maus exemplos dos filhos de Eli. Então, por isso que Deus apareceu para trazer o desenvolvimento do seu ministério de forma firme, santa e pura. Apesar de Deus ter rejeitado a descendência de Eli, aliás, Samuel respeitava o sacerdote Eli e lhe obedecia. Você encontra isso em 1 Samuel 3, 5 ao 8. A postura de Samuel em ouvir a voz e ir lá se dirigir ao profeta mostra o quanto ele respeitava aquele profeta. O sacerdote, aliás, perdão. E ali em 1 Samuel 3:15, você vê que o profeta Samuel ele estava com medo de falar para Eli a dura mensagem que Deus havia mandado ele falar. Apesar de Deus ter rejeitado a descendência de Eli, este ensinou muitas coisas ao pequeno Samuel e este foi um ótimo aprendiz. Então aqui nesse slide tem muito ensinamento, tem bastante ensinamento desses slides aqui. Então, primeiro ensinamento, o crescimento profético de Samuel. Deus estava no controle de tudo e Deus colocou no coração daquela mãe o desejo de consagrar o menino para tirar ele do meio das tribos. Era Deus no controle. Nós sabemos que é tudo por ele e para ele. Então, depois que Deus consagrou o menino, tirando do meio do convívio das tribos, que já havia ali bigamia, idolatria, Deus tirou de lá, a mãe muito feliz fez isso. E Deus honrou a mãe também, depois deu mais filhos para ela. Ela ficou uma mulher muito honrada, muito abençoada. E aí o menino já estava lá no tabernáculo. Lembrando, irmãos, que quando a gente tem a ideia de que Ana estava ali orando, falando com Deus na casa do Senhor, ela não estava lá dentro. Ninguém podia entrar dentro do tabernáculo. Ela estava lá no pátio, lá fora, no portão. Nós sabemos que o santo lugar, o sacerdote trabalhava, e tinha o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Então, ela quando estava orando ao Senhor, ela estava orando lá fora, na porta da tenda da congregação, lá no pátio. Aqui tem uma imagem mais à frente que mostra, aliás, eu já passei essa imagem, ela no pátio, falando com o sacerdote. Deixa eu só pegar aqui, é o slide do tema da lição. Aqui você vê o tabernáculo, o slide do tema da lição,
E ela está fora, ali tem a pia, né, para se lavar, fazer a purificação, e aparece o céu ali, as cortinas, e foi no pátio lá fora que ela estava orando, o sacerdote viu ela orando, e assim Deus ouviu a sua oração. Então, que ninguém pensa, a ideia primária é que a gente pensa, né, ela estava orando lá dentro da casa do Senhor, não, ninguém entrava lá dentro, só os sacerdotes. E aqui, irmãos, no slide número 6, você percebe Samuel, ele era muito obediente. Na postura de ele ouvir a voz e lá falar com o sacerdote, ele demonstra muito respeito pelo sacerdote. E depois, quando Deus dá a mensagem para ele, ele estava com medo de falar para o sacerdote. Aí note o respeito que ele tinha por aquele sacerdote, lá em 1 Samuel 3 e 15. Então o menino, apesar, irmãos, a Bíblia mostra ali, Eli, os filhos de Eli estavam corrompidos. A Bíblia até mostra Eli chamando a atenção dos filhos. Ele diz, meus filhos, o que eu ouço de vocês estão dando escândalo no meio do povo. Isso não deve ser feito assim. Se vocês ofender os homens, os juízes vão julgar vocês. Mas se vocês ofender Deus, quem é que vai julgar vocês, proteger vocês? Então ele repreende, diz a Bíblia que o próprio Deus queria matar os filhos deles e eles não deram ouvido, que eles já estavam rejeitados. Não queremos entrar no mérito da salvação desses rapazes, mas o ministério deles já havia sido rejeitado. E aí eles endureceram o coração, não deram ouvido ao pai. Há quem diga que o pai tinha autoridade para discipliná-los. Poderia chamar os anciões das tribos e dar um tratamento, um corretivo para eles. Até açoitá-los, inclusive ameaçar de apedrejá-los. Podia ser uma série de rigor de tratamento, de disciplina naquela época. Proibi-los de pisar no tabernáculo, porque não poderia abominações serem feitas. Eli poderia, sim, junto com os anciões, ter disciplinado os filhos, tirado eles do ofício, não deixar mais eles trabalhar. Ele já estava velho, quem sabe nesse ponto ele se omitiu. Até quando o Samuel entrega a dura mensagem para ele de juízo, ele diz, é o Senhor. Então, ele que faça o que ele quiser. Poxa, ele poderia ter se humilhado, rasgado as vestes, buscado um arrependimento, pedido misericórdia. Não fez nada disso. É o Senhor. Então ele faça como ele queira, então. Então eu estava meio acomodado já, o sacerdote. Mas Deus, ele ora por Ana, Deus ouve. Com Deus concedeu a tua petição, Deus ouviu. Depois ele orou, pediu para Deus dar mais filhos para Eucana, Deus ouviu. E ele discerniu que era Deus falando com Samuel. Eu até entendo a confusão que Samuel fez, porque Samuel ficou confundido, não sabia, foi lá, e aí o sacerdote ele entendeu. Não, é Deus falando com o menino. Que se o menino entende na primeira, e depois no outro dia chega lá e entrega aquela mensagem de juízo, o sacerdote teria dificuldade em acreditar que era Deus. Mas como aconteceu, 3 vezes o menino foi lá, o senhor me chamou? Não, não chamei. O senhor me chamou? Não chamei. Chamou? Não chamei? E, opa, é Deus falando com o menino. Ó, chamar de novo, diz, eis-me aqui, o senhor quer falar contigo. E daí no outro dia, olha, Deus falou contigo e tal, não, me fale, não entregue, não esconda nada. Não esconda. E aí ele disse, ó, Deus mostrou assim, 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 assim. E ele creu, não duvidou, porque sabia realmente, não, Deus falou com ele. Então, é o Senhor, então o Senhor faça o que ele quiser fazer. Então, tudo foi um trabalhar de Deus, tudo Deus trabalhando. E a terceira parte da lição, a primeira e a segunda parte, fala do ofício profético, a escola de profetas, o que eles faziam, a importância dos profetas, o desenvolvimento ministerial profético de Samuel. Mas agora aqui já parte para a atualidade, irmãos. O ministério profético na atualidade. Então, o dom de profecia, o ministério de profeta no Novo Testamento e onde estão os profetas. Eu fiz um slide resumido aqui sobre isso, os irmãos do domingo vão ter mais tempo. Mas tem muitos textos aqui. Olha só, a Bíblia é clara em separar o dom de profecia com o ministério de profeta. Conforme 1 Coríntios 12, 10, fala sobre o dom, e Efésios 4 e 11, sobre o ministério de profeta. O dom de profecia é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo para edificar, exortar e consolar a igreja de forma individual ou coletiva. Está lá em 1 Coríntios 14 e 3. Edificar, exortar e consolar. Esse dom ou capacitação faz com que o servo ou a serva do Senhor entregue mensagens da parte de Deus para a igreja. Lembrando que essas mensagens devem ser julgadas ainda à luz das Escrituras.
conforme 1 Coríntios 14, 29, julgar as profecias. Já o ministério de profeta é concedido por Jesus como um dom ministerial, conforme Efésios 4 e 11. Qual é a diferença? Esse dom ministerial está relacionado à liderança e influência entre o povo de Deus. Num exemplo bem simples e prático aqui, quem tem o dom de profecia, muitas das vezes não tem liderança nenhuma, não tem influência entre o povo de Deus, entrega mensagens para o povo de Deus. Agora, quem tem o ministério de profeta, geralmente, quase sempre, ele é um líder entre o povo de Deus. Ele tem uma grande influência entre o povo de Deus. Então ele não tem só, pode até que tenha o dom de profecia, mas ele tem o ministério de profeta também. Então só para você saber separar. Por que isso? Porque tem irmãos que têm a capacitação, o dom da profecia, entrega mensagem no meio do povo, não tem liderança nenhuma, e ele sem saber, ele acredita, eu sou um profeta, eu tenho um ministério de profeta, e não é um ministério de profeta. O ministério de profeta é muito amplo, envolvendo liderança entre o povo de Deus, envolvendo grande influência entre o povo de Deus. Isso é ministério de profeta. Então, quem não tem essa liderança e influência, tem o dom de profecia, entrega as mensagens de Deus e diga, Deus me deu o dom da profecia, e não tome para si um ministério que não recebeu de Deus. Isso pode acarretar numa cobrança. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. A pessoa tomar para si algo que não recebeu, tem um risco tremendo. Só para você entender a diferença. E nós chegamos ao final aqui. Deus ainda tem os seus profetas nos dias de hoje, irmãos. Deus usa profetas, líderes no meio do seu povo, irmãos no meio da igreja, entregando profecias, mensagens, e Deus ainda usa os seus profetas. Eu coloquei a conclusão aqui, esta linda frase, Deus ainda usa os seus profetas. Grande é a importância de um profeta. Para você ter uma ideia, no mundo antigo, quando entrava um sacerdote numa casa, a pessoa beijava a testa do sacerdote e ficava de igual para igual com o sacerdote. O dono da casa beijava a testa. Fazia um ritual, pegava azeite, ungia as orelhas do sacerdote, o polegar, mas ficava de igual para igual, beijava a testa ou o rosto. Se entrasse um profeta, o profeta tinha mais autoridade que o sacerdote. É verdade. A pessoa já tinha que se inclinar um pouquinho e beijar o pulso do profeta. Beijar a mão, aqui, ó. E já não ficava de igual para igual. Já tinha que se encurvar, porque o profeta tinha mais autoridade que o sacerdote. Era um ofício tremendo, irmãos. E se entrasse o rei em alguma casa, aí a pessoa já tinha que descer lá embaixo e beijar o pé. Tinha que se humilhar mesmo, que o rei tinha muito mais autoridade que o sacerdote e que o profeta. Por isso que Jesus entrou naquela casa e disse, ó, não me ungiu, tu não me beijou, não me reconheceu nem como sacerdote, nem como profeta e nem como rei. E esta mulher me reconheceu como tudo. Está me ungindo, está me beijando, lavando meus pés e reconhecendo a minha autoridade. Aleluia! Eu aconselho os irmãos, qualquer dia que eu vou trazer. Teve um irmão que me perguntou, pastor, indique alguns livros para a gente conhecer mais acerca da Bíblia, entender melhor a Bíblia. Qualquer dia eu vou trazer uma relação de livros aqui, irmãos, de onde eu faço minhas pesquisas, tá? É muito bom. Não é difícil, você pode encontrar esse livro também e crescer nesse conhecimento. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final de mais uma linda e maravilhosa lição. Eu convido você, já deixa o teu ok aí, já vai lá no site da Academia Teológica, se inscreva, já ative as notificações, adquira o livro, conheça mais o Espírito Santo, receba a sabedoria e prospere em tudo, tá? E domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 3. E não só isso, irmão, no site, adquira também ali, você vai encontrar ali um programa para você desenvolver os banners para os departamentos na igreja. O presbítero Mongiel colocou ali um material excelente. Você baixa, já abre no teu computador e você vai ter ali muitas artes prontas. Elas podem ser alteradas para departamento infantil, adolescentes, jovens, círculo de oração, congresso de missão, culto de Santa Ceia, reunião de obreiro, tudo tem ali. Então você que tem o DataShow na tua igreja, já vai ali, adquira um preço bem acessível e você vai então baixar no teu computador e pode alterar as artes, está tudo prontinho. E você vai ter ali um trabalho profissional de marketing digital das mídias evangélicas para a divulgação dos trabalhos da igreja. Tem muitos materiais ali. E também as nossas videoaulas, todas estão ali. Já estamos preparando a nossa aula ao vivo.
já vai se inscrevendo na Academia Teológica para que a gente estude junto a lição numa live ao vivo. E você vai poder conversar comigo e tirar as tuas dúvidas pessoalmente, ok? Deus abençoe os irmãos, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.